Hoje eu queria falar com vocês sobre algo, acho que todos nós vivenciaremos, ou estamos vivenciando, ou já vivenciamos, melhor dizendo. Queria falar com vocês o que a gente faz, como a gente reage, o que a gente pode fazer no momento em que as coisas não saem como gostaríamos que saíssem. O que a gente pode fazer quando todo o nosso projeto, tudo aquilo que a gente imaginou de dar certo, de ser de uma forma, no meio do caminho foi totalmente diferente? O que a gente faz, como a gente reage, quando o chão é tirado de debaixo dos nossos pés? Quando aquela pessoa que mais confiamos quebra essa confiança. Quando nos sentimos frustrados. Quando alguém tira alguma coisa do lugar da gente. E geralmente alguém tira. Não tem jeito, alguém tirou do lugar. Geralmente nós sofremos muito por aqueles que estão perto da gente. Aqueles que nós apostamos, aqueles que nós acreditamos, aqueles que nós confiamos, aquele que nós investimos muitas vezes. Às vezes é um filho, às vezes é uma esposa, às vezes é um amigo, às vezes são tantas coisas que podem tirar o nosso tapete. E o que a gente faz com isso? E na caminhada, ela tem isso. A caminhada, elas muitas vezes nos insere circunstâncias que não estávamos esperando. Sabe quando você diz, tinha tudo para dar certo? Estava tudo programado certinho. Por que aconteceu isso? Minha vida era tão boa, estava tudo certinho, minha família, tudo direitinho. De repente, esse acidente, de repente essa doença, de repente essa frustração. E o que fazer nos momentos que nós vivenciamos a tal da frustração? E eu vou dizer para você que Deus, Ele tem uma maneira de nos ajudar a lidar com isso, que é marcar, como dizia Chesterton. Não sei se vocês conhecem Chesterton. Chesterton foi o cara que C.S. Lewis bebeu muito dele para poder se tornar o cristão que foi. Foi o cara que escreveu demais e bebeu muito de Chesterton. E Chesterton dizia o seguinte: Deus nos dá promessas para marcar um encontro com a gente lá no futuro. As promessas de Deus na minha vida e na sua vida é um encontro que Deus marcou lá na frente, lá no futuro. E eu não vejo um personagem bíblico que não tenha tido frustrações, perdas, desilusões. Eu não vejo nas Escrituras Sagradas. Por isso eu queria abrir com vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 16, que a gente vai falar um pouco de Davi. Essa pessoa que, apesar de chamado por Deus, experimentou muitas frustrações. Muitas coisas não saíram como deveria. A partir do verso 1, 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos seus filhos.
para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer. Deus sempre com suas estratégias, né? E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Samuel fez o que o Senhor disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé, os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unge-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Senhor, nós pedimos o teu auxílio, sem o qual não podemos fazer nada. Pedimos a tua graça, pedimos o teu favor imerecido, que o Senhor venha nos encher nesta manhã, falar aos nossos corações e nos dar direção, para a glória e honra do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Queridos, tem como você ser ungido rei, principalmente adolescente, ele não era um jovem, e você não nutrir expectativas tremendas? Davi é ungido rei, e ele então já tem logo as suas primeiras provas. No capítulo 17 você vai ver ele já vencendo Golias. E nesse processo dele vencer Golias, ele é aclamado em Jerusalém, é chamado para tocar harpa para Saul, porque Saul está sendo oprimido pelo adversário. Só que tem um problema. Quando alguém se destaca em alguma coisa, há um grande problema. As mulheres começam a cantar para ele. Saul venceu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Você já ouviu um rei ouvindo isso o tempo todo na cabeça? Com certeza o ódio, a inveja, o rancor, ele abre espaço para a entrada de muitas coisas ruins na gente, principalmente as investidas do inimigo. E Saul começa então a ser alguém perseguidor de Davi, tenta matá-lo por várias vezes. Ele havia caído na graça de Jonatas, filho de Davi, e Jonatas é a pessoa que vai ajudá-lo a não ser morto por Saul. E ele então vai para o deserto e se ajunta no meio de um monte de marginais, pessoas que vivem à margem da sociedade. Ele se ajunta ao lado de muitos marginais, gente cheia de gíria, gente cheia de crime nas costas, gente cheia de ziquezira na alma, gente mentirosa, gente que
na primeira oportunidade vai bater em você também. Gente que farinha pouca no pirão primeiro. E ele está com aquele povo. E ele está sendo perseguido por Saul. Agora você imagina, você é ungido rei. O que você espera disso? Todo mundo vai se curvar a mim, em breve estarei num trono, mandando geral, podendo ter todas as benesses de um rei. E ele agora está fugindo. Está indo buscar até ajuda no meio dos filisteus, dos inimigos. Davi, rei, exaltado, chega um momento que lá no meio dos filisteus ele tem que se fingir de louco, para não ser morto. Quer a frustração maior? Quer a situação maior? Após ele tentar ir com Aques contra Israel, os príncipes dos filisteus não deixam. Ele volta para casa e o que acontece? Ziclag havia sido possuída, toda a família dele levada cativo, toda a família dos seus homens levada cativo. Os homens ficam tão amargurados que falam em apedrejá-los. Apedrejá-lo. Caramba, mas eu não vou ser rei? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E mesmo depois de tomar posse, ele fica primeiro em Hebrom, ele reina em Hebrom durante 7 anos e espera 7 anos para poder ser rei de todo Israel. E mesmo rei sobre todo Israel, ao falhar com Betseba, ele recebe ali uma disciplina terrível a ponto de ver Absalão, seu filho, morto porque queria tomar o seu trono. Ver o seu próprio filho sair, estuprar praticamente a sua irmã, minha irmã Tamar. Quer alguém mais frustrado? E a Bíblia está cheia de pessoas assim. Se você olha para Caleb e Josué, eu fiquei firme com Josué, nós fomos espiar a terra, chegamos lá, vimos os gigantes, os Enaquins, mas dissemos, o Senhor disse que vai nos dar a terra, o Senhor disse que está conosco, então nós vamos vencer. E ele volta, só que a maioria dos espias diz o quê? É terra de gigante, olha, nós somos como gafanhotos, nós não vamos conquistar essa terra. E desanima o povo. Josué e Caleb, principalmente Caleb, Deus chama e dá uma promessa. Dá a promessa de Hebrom. E Caleb poderia ter ficado amargurado. Caleb podia ter falado, por causa de nós, por causa desse povo aí a gente não vai entrar. Meu Deus, a gente vai ter que esperar 40 anos até todo mundo morrer para herdar a bênção. Deus me prometeu, caramba, a culpa é dele, Senhor, extermina todo mundo e faz a gente entrar nessa terra. Não, ele não fez assim. Caleb não fez assim. Abraão teve que esperar 25 anos para a promessa se cumprir, até o filho dele nascer. Do nascimento de Isaac até o oferecimento dele como sacrifício que Deus o livrou, são 39 anos. Sabe, gente, Deus nos dá as promessas para nossas vidas, até às vezes você não sabe que Deus implantou no seu coração um objetivo tão limpo, tão bonito, tão belo, que você está calcando ele, mas com o propósito de Deus no seu coração. E você tem força, você tem ânimo, você tem vencido os obstáculos, as lutas têm vindo, as frustrações têm chegado, os serviços têm sido grandiosos, mas você marcou o encontro com o Senhor no futuro. Você marcou o encontro com Deus no tempo determinado por ele. Para Abraão foram 25 anos, para Caleb 45, para Davi 15 anos até se tornar rei, desde a unção. Sabe, a gente precisa
E a gente detecta que o nosso Deus nos traz promessa para que nós venhamos a ficar firme. Porque uma pessoa que não é orientada pelo futuro, ela vai ser orientada pelo passado ou pelo presente. Se eu tivesse naquele tempo, se eu não tivesse feito isso, se alguém tivesse falado aquilo, se ela não tivesse me feito aquilo. A pessoa orientada pelo passado é uma pessoa que cria amargura, é uma pessoa que não consegue ver o futuro. E o Senhor nos dá a promessa justamente para que nós venhamos ser orientados para o futuro. Perdoa quem te magoou, libera quem te magoou, deixa na mão de Deus. Esquece, foi, não tem como recuperar. Olha para aquilo que Deus prometeu para você, olha para aquilo que a palavra de Deus diz, olha para aquilo que está no seu coração ardendo, que Deus tem objetivo. Talvez você fale, mas não é nada espiritual, não é nada, não, gente. Deus tem propósito nas coisas que a gente menos vê propósito. Às vezes, mas Deus está me dando um sonho de eu voltar a estudar, de eu voltar a fazer isso, Gente, Deus colocou no seu coração, Ele tem propósito. E saiba que Deus nunca vai nos abençoar somente para nós. Deus sempre pensa na coletividade. Quando Ele promete a Caleb Hebron, Ele está pensando em quem? Na tribo dele. É o momento da divisão de terra. E ele fica com Hebron. Quando Deus unge Davi é para ser só para ele rei, Davi foi o melhor e mais exaltado rei de Israel. O que os judeus esperam hoje como Messias? Não é a restauração do Israel do tempo davídico? Deus nos chama, Deus nos dá objetivo, Deus nos dá sonhos, visão para frente, porque Ele tem propósito na nossa vida. E essa é a finalidade, para que as amarguras, as frustrações, sabe, o tapete que é retirado dos nossos pés, a traição, o abandono, a gente possa olhar em frente e mesmo feridos, mesmo abatidos, como pregamos quarta-feira, seguir em frente. A promessa, ela tem o poder justamente de nos impulsionar, de nos apaixonar. E geralmente a promessa de Deus, aquela promessa de Deus, ela não vem rápido. Ela leva anos. Porque Deus está nos forjando. Deus estava forjando Davi. Deus estava forjando Abraão. Caleb sofreu as consequências dos outros espias. Talvez a sua espera possa ser fruto também do que fizeram com você. Irmãos, eu quero dizer para vocês, não estamos isentos de frustrações, nenhum de nós. Mas é essa promessa que Deus colocou no nosso coração, esse sonho, essa convicção, esse objetivo que Ele colocou, é que nos impulsiona a passar como um trator por cima de tudo que tenta nos parar. Se você não tem um sonho, um objetivo, uma promessa de Deus na sua vida, saiba que você vai acabar perdido, sem saber para onde atirar, e aberto para N tentações na sua vida, porque a vitrine que você está visando é a vitrine do mundo. É uma vitrine para você que você não consegue saber para onde olhar. E quando a gente não sabe para onde olhar, qualquer coisa que aparece para a gente vê. A gente precisa fazer determinações na nossa vida. Por exemplo, se eu marcar para almoçar com o Marcelo segunda-feira, eu já marquei. Eu tenho objetivo. Nada vai entrar na frente. Se alguém me ligar e falar assim, poxa, dá para você vir aqui porque eu estou precisando... não dá, só depois do almoço. Essa é a razão daquilo que está na nossa frente, nos dá norte.
não apresentar vitrines para a gente, que a gente não sabe para onde olhar. Às vezes Deus te deu uma promessa há muito tempo, só que as frustrações, as lutas, elas vão se apagando. Você vai perdendo aquele... Já não crê mais nem que Deus vai fazer isso. Nós temos a vida de Abraão. Abraão, sem esmorecer, creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Ele olhar e ver que as circunstâncias dizem não, mas apesar das circunstâncias dizer não, Deus disse sim. As frustrações são didáticas de Deus para a nossa vida. A gente aprender, a gente crescer, a gente amadurecer. Por isso, meus queridos, busca em Deus os seus planos, tenha objetivo, crie metas no Senhor. Não precisa esperar a virada de ano, não. Eclesiastes 5 diz que aquele que faz votos deve velar para cumprir. Eu li esse texto até no Ações de Graças da Dona Rita. Aquele que faz votos para cumprir. Ele não diz para não votar, mas se votar, cumpra. É isso que ele diz. Então faça votos contigo mesmo. Faça votos com você. A maior tolice humana é achar que as coisas vão mudar quando fazemos coisas da mesma maneira sempre, diz o ditado. Apesar de sabermos que Deus, quando quer fazer, Ele faz. Mas faça voto. Faça voto de buscar a Deus. Faça voto de todo dia dizer a pessoa mais importante da sua vida que você a ama e fazer um chamego nele. Quanto tempo você não faz um chamego no seu marido? Um chamego na sua esposa? Isso faz falta. Faz um carinho. O carinho faz bem demais. O carinho é algo importante. Decida, pelo menos 2 vezes ao dia, dizer uma palavra que edifica para a pessoa que você ama. Decida pegar sua mulher quando ela estiver ali cozinhando ou de repente chegando em casa, de alguma forma, de surpresa, abraça ela e taca-lhe um beijão. E conta até 10. 1, 2, depois para. Ganhaste. Quanto tempo você já não beija aquele beijo de 10 minutos, 10 segundos? Vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Dá aquele beijão e solta ela. A gente não beija, a gente não faz carinho, a gente não diz palavras que edificam, não diz como é bom estar junto com você. E a gente quer nutrir coisas dentro da gente que a gente não tem. Essas são coisas pessoais do casais, cada um vai criando a sua metodologia. Mas a gente precisa decidir isso. Dizer ao filho como ele é importante. O filho precisa, mas eu boto as coisas dentro de casa, ele sabe que eu amo. Não é assim, teu filho precisa ouvir que você o ama. A palavra sai da tua boca. Por que existe o dia do aniversário? A gente sabe que todo mundo nos ama, mas quando alguém manda uma mensagem para você, rapaz, tu é uma bênção na minha vida, cara. Ou a irmãzinha ontem mandou, pastor, eu te amo em Cristo Jesus. Isso é bom. Porque parece que quando a gente não fala, fica uma incerteza no ar. Será que ama mesmo? Ou está fazendo só a obrigação dele? Está fazendo a obrigação dele? Amor transcende obrigações. A gente precisa buscar em Deus. E a gente precisa olhar para dentro de nós e ver onde a gente precisa fazer voto conosco mesmo. Há 20 anos eu fiz um voto de ler a Bíblia toda no ano. E graças a Deus, só um ano que eu falhei por um momento crítico que eu estava vivendo. Mas eu tenho lido a Bíblia uma vez por ano. Nem que passe de um ano, mas uma vez eu vou ler na Bíblia.
Hoje eu já posso ter o privilégio de passar de um ano na leitura, mas eu leio a Bíblia toda. Eu fiz um voto há 20 anos atrás de nunca falar com você. Se alguém chegar, eu não dou atenção, porque eu estou falando com você. Eu fiz um voto com Deus com isso. Quando eu estiver falando com a Viviane, eu estou falando com a Viviane. Porque a gente tem mania de estar falando com a pessoa, tá bom, faz aquele... O que você falou mesmo? A pessoa se sente... A pessoa pensa até que eu vou falar, não, só um minutinho. Já vi gente até ir embora, porque às vezes o horário não dá para esperar, mas a minha atenção está contigo. Eu decidi, quando meus filhos nasceram, que eu seria um bom pai. Eu faria de tudo por eles, independente do que eles fizessem. Eu seria um excelente pai. Eu queria a marca da excelência na minha vida, vinda de Deus. Eu decidi ser fiel à minha esposa, porque Deus me colocou no coração isso. Cheguei até a pedir, se um dia eu falhasse, que Deus me levasse antes. A gente é novo convertido, né? Depois eu soubesse, conhecesse como a natureza é falha, aí eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor me trouxe Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Mas, meu Deus, é luta. Então, queridos, nós precisamos nos comprometer conosco mesmo. Precisamos nos comprometer conosco mesmo. Precisamos olhar para dentro de nós e falar, Senhor, eu preciso sair desse redemoinho interior que eu estou vivendo, dessa angústia. E isso vem quando a gente olha a palavra de Deus. Olha, e hoje nós somos privilegiados. Somos, porque a palavra do Senhor diz que todas as promessas dele têm em Cristo Jesus o sim. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Hoje temos o Espírito Santo dentro de nós, que precisamos o tempo todo estar conversando com Ele, falando com Ele. Ele te mostrando, assim não faz isso, olha, vai por aqui, Ele te guiando, mediante a palavra de Deus. Por que Deus dá promessa e demora tanto? É para que você continue firme, forte, passando por todos os obstáculos, crendo. Abraão, aos 100 anos de idade, viu seu filho nascer. Aos 99 ele recebe a promessa. A promessa ele já havia recebido 25 anos, mas a confirmação que naquele ano eles voltariam, os anjos, e ele teria o filho. Isaac, mesma coisa. Raquel, estéril, 20 anos esperando. Porque é isso que nos impulsiona. É essa promessa de Deus. Nós, como cristãos, temos a promessa da vinda do Senhor. Temos a promessa da vida eterna. Temos a promessa de que Ele vai nos usar onde a gente estiver. Que Ele nos chamou para ser sal e luz. De que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Temos a promessa que Ele diz, joga sobre mim a ansiedade, que eu tenho cuidado de você. Descansa. Esse é o Deus da promessa. É o Deus que não vai livrar a gente da fornalha, mas não vai nos livrar de entrar na fornalha, mas vai estar conosco na fornalha. Não vai impedir das ondas bravias vir, mas vai estar no barco com a gente. Na hora certa Ele vai dizer, shh. Não vai impedir das más notícias chegarem, mas vai dizer assim, não temas, crê somente. Ele está conosco todos os dias. Ele está com você. Não se importe achando que Deus te abandonou, que Deus deixou você. Ele não deixou. Confia nas promessas dEle. Lê a palavra de Deus. Toma as promessas dEle. Há uma promessa que Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Talvez as coisas estejam cinzas na sua vida. Você não está vendo saída.
Mas Deus é aquele que chama a existência aquilo que não existe. Ele chama a porta onde não tem porta. Esse é o Deus que a gente serve. E eu não estou falando isso de ouvir falar não, de ler só na Bíblia. Eu estou falando isso de com Ele andar. Vão todo mundo desacreditar na sua promessa, porque só você vai ter força para esperar nela. Só você vai ter ânimo para ir até o final. Muitos vão abandonar. Mas a promessa o Senhor deu para você. É você que tem que nutrir ela. Amém?